Carga elétrica. Eletrostática é o ramo da física que estuda os fenômenos da carga elétrica. Não há definição exata para a carga elétrica, mas é considerada propriedade essencial da matéria. Dentre suas propriedades, ela pode ser positiva, com sinal de mais, ou negativa, com sinal de menos. Entre seus comportamentos estão: cargas do mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. A equação para representar e quantizar a carga elétrica é Q é igual a N vezes E, sendo Q a carga elétrica medida em C, em coulombs, N o número de cargas elementares e E a constante de carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. A carga positiva é o próton e a negativa é o elétron. Em geral, os objetos contêm o mesmo número de prótons e elétrons, portanto são eletricamente neutros. Ambos possuem o mesmo valor na carga, sendo um positivo e outro negativo. A única propriedade diferente é o valor da massa. Um corpo neutro, quando perde pelo menos um elétron, se torna um íon positivo, um cátion. Caso o corpo neutro ganhe pelo menos um elétron, ele se torna um íon negativo, um ânion. Os objetos perdem ou ganham elétrons através dos processos de eletrização, por atrito, contato ou indução. A carga, assim como a matéria, é quantizada. A teoria do modelo padrão das partículas elementares prevê a existência dos quarks, que são partículas constituintes de prótons e nêutrons. Conservação da carga elétrica. Em todos os processos que ocorrem na natureza, desde a transferência de carga por atrito até as reações entre partículas elementares, a carga total, isto é, a soma das cargas positivas e negativas de um sistema isolado, sempre se conserva. Lei de Coulomb. A força de atração mútua entre dois corpos carregados tem a direção da linha que une os corpos e sua intensidade é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Isto é, pode ser representado na seguinte fórmula: F é igual a K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 sobre R ao quadrado, sendo F força eletrostática medida em Newton, K constante de Coulomb que é igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado sobre Coulomb quadrado, Q1 e Q2 carga elétrica medida em C, coulombs, e R a distância entre as cargas medida em metros. Bom, para dar continuidade no nosso assunto, é importante a gente ter uma noção sobre a superposição de forças, pois quando houver duas ou mais cargas atuando sobre um campo elétrico, para chegarmos ao valor da força resultante, precisamos fazer alguns cálculos. Para isso, vamos relembrar um pouco sobre as propriedades dos vetores. Os vetores possuem módulo, sentido e direção, sempre. E eles possuem carga, podem ser negativa ou positiva. Quando dois vetores possuem cargas iguais, eles se repelem, e quando possuem cargas opostas, eles se atraem. Os vetores que estão na mesma direção, eles se somam, o módulo é somado. Quando eles estão em direções opostas, você subtrai os módulos. Chegando agora no que importa, quando houver duas ou mais cargas exercendo força sobre uma terceira, o valor para achar a força resultante é dado pela soma vetorial. Quando o ângulo das duas cargas forem 90 graus, você pode achar essa força através do teorema de Pitágoras. Porém, se não for um ângulo de 90 graus, você consegue achar facilmente pela lei dos cossenos. Agora falaremos sobre o campo elétrico. O campo elétrico é uma grandeza vetorial utilizada para medir as interações entre duas ou mais cargas elétricas. Como todo vetor possui módulo, direção e sentido, em outras palavras, esse campo é uma espécie de força gerada ao redor das cargas elétricas. Um típico exemplo de interação acontece quando encostamos o braço na tela de uma televisão recém-desligada e os pelos ficam arrepiados. Esse fenômeno acontece porque os circuitos elétricos internos da televisão geram uma alta tensão para o seu funcionamento, a qual é aplicada internamente bem próxima da tela. Assim como o campo gravitacional, o campo elétrico surge da interação de uma carga-fonte e a carga-prova, tanto é que as duas equações são semelhantes. As linhas de força ou linhas de fluxo indicam a direção e sentido das forças que atuam no campo elétrico. Campos positivos repelem e campos negativos atraem, ou seja, sempre se afastam da carga positiva e se aproximam da carga negativa. Temos duas fórmulas para calcular o valor do campo elétrico, sendo uma com a carga-prova e a outra com a carga-fonte. A fórmula da carga-fonte é E igual ao K vezes o Q
sobre o d quadrado, sendo E o valor do campo elétrico, medido em newtons por coulomb, K a constante de Coulomb, igual a 9 vezes 10 a nona newtons metros quadrados sobre Coulomb quadrado. Q é o valor da carga fonte, D a distância do ponto qualquer do campo elétrico até a carga fonte. A fórmula da carga à prova é E igual a F sobre o Q, sendo E o valor do campo elétrico, medido em newtons por Coulomb, o F a força elétrica, a ação citada antes, Q o valor de carga elétrica. Em uma carga prova positiva, os vetores da força elétrica e do campo elétrico estarão sempre apontando para o mesmo sentido. Em uma carga prova negativa, os vetores força elétrica e campo elétrico estarão sempre apontando para os sentidos opostos. Quando duas cargas pontiformes de mesmo módulo, porém de sinais opostos, estão sob a ação de um campo elétrico uniforme, ocorre a formação do que chamamos de dipolo elétrico. Dada a distância entre essas duas cargas, podemos calcular o momento desse dipolo elétrico através da seguinte equação: o produto entre o módulo das cargas e a distância que as separa. Como podemos ver, P é igual a Q vezes D. Lembrando que as cargas Q são medidas em Coulomb e a distância D em metros. Logo, o momento dipolar P é dado em Coulomb-metro. Aqui podemos ver uma tabela do momento dipolar de algumas moléculas conhecidas, como o hidrogênio, o ácido clorídrico, dióxido de carbono, metano, água, entre outros. Podemos ver que eles variam entre 0 e 1,9 mais ou menos. Se formos calcular a força elétrica resultante no dipolo, perceberemos que ela é nula, pois como as cargas são iguais, mas de sinais opostos, elas irão se anular. Porém, apesar de não haver uma força resultante, existe um torque presente, que faz com que o dipolo gire no sentido horário ou anti-horário. Esse torque pode ser calculado pela seguinte equação: torque é igual a momento dipolo vezes o campo elétrico vezes o seno de θ, que é o ângulo entre os dois vetores. Lembrando que o valor do torque é medido em newton-metros, o do momento dipolo em coulomb-metros e o do campo elétrico em newtons por coulomb. Para determinarmos a direção e o sentido do vetor torque, usamos a regra da mão direita, onde apontamos os dedos em direção ao vetor do momento dipolo com a palma da mão virada para o vetor campo elétrico, fechando os dedos após isso. O dedão, então, irá indicar a direção e o sentido do vetor torque.